Seja bem-vindo ao Acerto de Contas desta semana. Hoje analisamos a reprivatização e o futuro da TAP, agora que passou a ser controlada pelo consórcio Gateway. A companhia continua em mãos portuguesas, através de Humberto Pedrosa, mas restam ainda muitas questões e é a essas questões que vamos dar resposta ao longo dos próximos minutos. Aos meus convidados, Marco Silva, analista e comentador ETV, e João Moutinho, especialista em aviação e professor de Ciências Aeronáuticas no ISEG. Aos dois, muito bem-vindos a este Acerto de Contas. João Moutinho, começando por si, e aquela que eu diria é pelo menos uma pergunta para $1 milhão. Daqui para a frente a TAP vai ser uma empresa diferente e espera-se melhor? Melhor, sem dúvida. Diferente, bom, o modelo está encontrado, o modelo de crescimento da TAP, o modelo de funcionamento da TAP é este. O hub, a transferência, podemos questionar se isto é infinito. Não é. Efetivamente o crescimento espera-se, há área de captação suficiente para isso, há aeroporto ainda para isso, não sei por quanto tempo, mas na verdade não é o infinito. Portanto, aproximando-nos de um limite, e há que pensar que tipo de crescimento ou que tipo de réplica, poderemos abordar isso um pouco mais tarde se quiser, que tipo de réplica se pode fazer do modelo atual e onde, de forma a garantir que esta empresa tem um crescimento continuado daqui a 10 anos, 20 anos está cá. Marco, a mesma questão, e perguntar-te já agora se em todo este processo, e certamente haverá na tua opinião, algo que poderia ter sido feito de forma diferente, a começar, por exemplo, pela reprivatização. Primeiro, eu não dou ainda como certo que a empresa seja privatizada desta forma, ok? Portanto, eu não sou contra a privatização, sou contra esta privatização, porque tudo foi mal feito. Esse é primeiro, tudo foi mal feito. Mas antes de desenvolver, desculpa Marco, mas não dás como certa porque, partindo do pressuposto de que a Comissão Europeia poderá chumbar? Ou pegando nas declarações, por exemplo, de António Costa, que dizia que se formar governo reduzirá a posição da Gateway para 49%? Curiosamente, essa é a opção que eu dou menos credibilidade. Porque António Costa. Acho muito, muito difícil ele ir reverter algo que seja feito, uma privatização, a menos, e não existirá com certeza o acordo dos acionistas, mas existem muitos obstáculos, nomeadamente a União Europeia, os tribunais, problemas eventualmente dos acionistas que podem não apresentar garantias bancárias, que ainda não é certo, ou questões que se venham a saber sobre a forma como o negócio foi feito, que podem gerar mal-estar dentro do próprio governo quanto às condições, não é? Aliás, já algumas foram conhecidas. Portanto, não sei se será realmente já um dado adquirido, mas tudo foi mal feito. Tudo foi mal feito. A começar pelo timing, essa é a primeira, portanto, não se faz uma privatização desta forma à pressa. O próprio Ministro da Economia disse que não iria fazer a privatização a meses das eleições, foi exatamente o que ele está a fazer. Ainda que este seja um processo muito antigo. É um processo antigo, corretamente. E não é deste governo, não é do anterior. Que se devia ter iniciado em 2011. Se este governo realmente queria privatizar a TAP, então era logo em 2011. Tentou em 2012, até podia ser em 2012. Agora, o que nunca se faz é vender uma empresa quando ela está nas lonas. Isto é muito simples. Essa é uma crítica que tem sido feita e que também depois vou querer a opinião de João Moutinho, que é não havia necessidade de deixar-se chegar a empresa a este ponto para depois se decidir vender. Ou seja, uma empresa, quando tem as suas fragilidades mais expostas, é o pior momento. É o pior momento. Isto basicamente eu vou fazer uma analogia, um bocado de caricatura, mas eu tenho uma galinha normal e ela passa fome, deixo-a passar fome durante uns tempos e ela depois fica raquítica, fica só ossos, não é? Portanto, e inclusive existe a possibilidade dela ter gripe aviária. Quem é que vai a comprar? Se eu a vender por 10 cêntimos, se calhar ninguém a quer. Agora, qual é a diferença entre esta galinha completamente sem sentido para toda a gente ou uma galinha bem cheia e com interesse para toda a gente e que se paga muito bem? Só tem uma diferença, é a gestão, mais nada. É uma correta gestão, já desde há muitos anos para cá que não tem existido, é a única diferença, porque quem retirou a comida à galinha é que é o principal responsável e neste momento está-se a vender o produto com ele na pior das situações. E não era necessário, essa é que é a questão. Agora,
é uma questão ideológica também, portanto, este governo é claramente neoliberal nesse aspecto, de vender tudo, e se estiver a dar prejuízo ainda se vende mais depressa, não é? Sem ter em consideração o que é que está por detrás da necessidade, entre aspas, da venda, que não há necessidade, que é uma gestão que em 2006 a empresa tinha capitais próprios positivos, em 2014 tem 500 milhões de prejuízo. Em capitais próprios negativos. Portanto, isto aqui não se fala, não se resolve, este é que é o grande problema. Portanto, eu acho que tudo foi mal feito e esta privatização da forma como foi feita... Já vamos olhar para a gestão dos últimos anos. Antes disso, João Moutinho, fazer-lhe esta pergunta que me parece importante também sabermos a sua opinião, que é este timing ou deixar chegar a empresa a este ponto não foi o melhor para um processo de venda e pegando até nesta ou noutras analogias, deixar a empresa a expor as suas fragilidades, as suas dificuldades financeiras, as suas dificuldades até em termos de equipa, de colaboradores, é mau para um processo de venda como foi este? Com certeza que não é bom. Eu não partilho exatamente a opinião do professor. Eu acho que a questão não é de se devíamos ou não devíamos, nós não tínhamos alternativa. Neste momento, é óbvio que durante 15 anos vários governos não fizeram o que deviam ter feito. Portanto, não é este governo que se vai agora, enfim, entregar a culpa por estar a fazer as coisas à pressa. Na verdade, há 2 anos que foi tentado, ou há 3 anos que foi tentado, num processo que começou exatamente em 2011, e, portanto, não houve condições, houve uma aprendizagem, e chegámos a um momento em que não temos alternativa. E isto, as alternativas que existem, mas elas são de molde a de completamente a TAP. Isso é completamente falso. Eu, naturalmente, terá a oportunidade de contestar, expor a sua outra opinião. O que se passa é que a TAP está num momento em que de ruptura total de tesouraria. O Estado para intervir, ou o acionista para intervir, enfim, isto está explicado à saciedade, terá que sujeitar à comunidade, à Comissão Europeia, à Comissão, um plano para aprovação, e esse plano obriga a reestruturação. Obriga a reestruturação, não há justificação para se injetar capital numa empresa do Estado se ela estiver saudável. Portanto, se ela não está saudável, tem que ser reestruturada. E isto, naturalmente, passa por perder, nomeadamente, a competitividade que a TAP adquiriu com o modelo que ela tem e que terá que ter, que é um modelo que é assente em crescimento. A TAP, neste momento, não tem rotas deficitárias, não tem. Tem 1 ou 2 que está num processo de compra de rota. Então, há investimento e há um tempo de maturidade. O que acontece é que houve, efetivamente, e toda a gente sabe, razões que levaram a perdas sucessivas, nomeadamente investimentos que foram feitos, e que trouxeram a TAP a esta situação, nomeadamente, e trouxeram a TAP a esta situação. Portanto, podemos analisar, escalpelizar o que é que levou a que a TAP chegasse aqui. Não sei se é esse, efetivamente, o objetivo desta nossa conversa, se é exatamente o contrário, que é pensar como é que vai ser a partir daqui, o que é que deve ser feito, sendo certo que eu gostaria de sublinhar que ninguém teve a coragem, efetivamente, à pressa ou não, eu acho que não foi à pressa, de concretizar uma ideia que foi lançada em 1999 pelo Partido Socialista. Então, eu peço desculpa, pelo governo de então, que era socialista. Portanto, nessa altura já, obviamente, a questão da privatização era louvável, porque, na verdade, o Estado não tem, nas suas incumbências, que prover o transporte aéreo. O Estado tem que regular e tem que supervisionar. E tem que deixar o mercado funcionar, normalmente, a bem do consumidor. Portanto, esta questão da privatização é mais do que lógica, é expectável no mercado aberto que nós preenchemos e, portanto, e fundamentalmente porque vai ao encontro do melhor serviço e do melhor produto para o consumidor. É estratégico para Portugal? É. Então, o caderno de encargos estipula lá algumas das definições, enfim, o regulador poderá sempre ser chamado, o próprio Estado, como acionista, e mesmo depois de deixar de ser acionista, poderá vir e chamar a TAP outra vez, porque não está a cumprir com os objetivos que foram estipulados a quando desta privatização, nomeadamente da salvaguarda de questões estratégicas para o país. Marco, que parte é que dizias há pouco que não concordas com esta posição, com esta decisão? Havia, e há pouco acabaste por entrar um pouco nesse tema,
Havia alternativa a esta reprivatização? Qual e em que molde, sendo que esta questão também me parece importante, a questão das limitações europeias a uma injeção de capital direta do Estado na empresa? Geralmente, as pessoas que dizem que não é possível, geralmente são interrompidas por alguém a dizer que já o fez. Eu, há cerca de 20 anos que estou no mercado e já trabalhei, analisei e, com capital próprio, trabalhei em centenas de operações de fusões, aquisições, estruturas de capital enquanto investidor, portanto, a adquirir e comprar ações, em operações de arbitragem de risco, por exemplo, e tenho alguma noção de como é que se pode injetar dinheiro, como é que se reestrutura uma empresa, como é que se compra uma empresa e como é que se compra uma empresa com dinheiro da própria empresa. E, portanto, nada é impossível e está muito longe de ser a única alternativa, incluindo com recurso a capitais públicos. Eu reafirmo o que disse a Comissária Europeia neste assunto, quando foi questionada, disse: é possível uma última vez. E quem quiser perder algum tempo a analisar a lei comunitária, neste aspecto, o artigo 107 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, verá que as questões não são assim tão simples. Primeiro, não existe uma definição do que é realmente um auxílio estatal pré-definido. Não existe não existe nada que diga que o auxílio estatal tem que ter uma reestruturação acrescida, ok? A lei não diz nada acerca disso. E mais, nem sequer é a Comissão Europeia que diz se é aceito ou não. Será o Tribunal Europeu de Justiça que irá analisar caso a caso as questões. E existem 4. Primeiro que nada, tem que haver realmente a indução de recursos na empresa, tem que haver uma vantagem seletiva para a empresa em questão, tem que haver uma distorção da competição e tem que afetar os negócios entre Estados-membros. Estas 4 componentes têm que existir para haver um auxílio estatal irregular. Agora, eu vou só dar 2 exemplos de como é que esta operação está a ser feita. Primeiro, eu lembro o exemplo do Manchester United, que foi comprado pela família Glazer com dinheiro do próprio clube. O clube não tinha dívida nenhuma e, no entanto, a família foi comprando com acesso a financiamento, fundos de investimento, e assim que adquiriu o clube, fez um empréstimo obrigacionista de 500 milhões de libras para pagar o tal empréstimo aos fundos de investimento. Ou seja, significa que o próprio clube pagou a compra que a família tinha efetuado. É isso que está a acontecer com a TAP. É isso que está a acontecer com a TAP. Aliás, e muitos dos ativos que foram dados como colaterais foram dos do próprio clube. Vou dar outro exemplo, que aliás aconteceu há muito pouco tempo. A Fossum comprou os seguros da fidelidade da Caixa Geral de Depósitos por 1.100 milhões de euros. Veio-se agora a saber que nem um ano passou e a fidelidade comprou 1.000 milhões de dívida da Fossum. Ou seja, o dinheiro que veio voltou. Portanto, há inúmeras formas de se injetar dinheiro e comprar uma empresa sem pôr lá um centavo. Isso é o chamado LBO, Leverage Buyout, que existe a rodos pelo mundo financeiro. Agora, soluções. Primeiro, existia, sim senhor, a possibilidade de haver um auxílio estatal que, em última análise, caso fosse decidido que havia um auxílio ilegal, seria daqui a vários anos, e o que teríamos que fazer era repor esses capitais. Como aconteceu, por exemplo, eu lembro-me em Chipre, quando o Estado cipriota fez uma intervenção na companhia aérea de bandeira, depois a Comissão Europeia obrigou a que esse dinheiro fosse devolvido e a empresa acabou por falir. Exatamente. Agora, porquê é que isso aconteceu? Primeiro, o que não pode existir é o Estado não pode injetar dinheiro na empresa e assumir que limpou o passivo. Ou seja, injetar para passivo, não. Emprestar dinheiro a taxas favoráveis, não. Mas a taxas de mercado, sim. Por exemplo, o que o Estado pode fazer é, tal e qual como o que já saiu nas notícias é a intenção, é, por exemplo, fazer a venda dos aviões. Aliás, o próprio engenheiro Fernando Pinto disse que queria fazer isto no final do ano passado. A venda de aviões com depois o leaseback para angariar liquidez. Porque a grande diferença é esta. Qual é o problema da TAP? A TAP tem um capital próprio negativo. E em termos económicos e financeiros, uma empresa com um capital próprio negativo tem 2 problemas. Não é um, são 2. É as que não têm... Teoricamente a TAP está em falência técnica.
Não, pois, aí é que está a questão. Falência técnica compõe duas componentes. A componente do capital próprio negativo e a componente de não conseguir pagar as suas obrigações. Uma empresa com capital próprio negativo tem dois possíveis problemas. Se tiver capital próprio negativo e gerar prejuízo, é uma coisa. Se tiver capital próprio negativo e gerar lucro, é outra. Ou seja, naquela que gera prejuízo, o que é que ela precisa? Precisa de uma injeção de dinheiro fresco para se aguentar até que a empresa comece a dar lucros, se alguma vez der. Não é o caso da TAP. E aí, claramente, que o Estado não poderia entrar. O caso da TAP é uma empresa que tem um capital próprio negativo único e exclusivamente por uma gestão ruinosa de 2007 até cá, porque de 2000 a 2006 não se pode dizer nem sim nem não à gestão de Fernando Pinto, e ele é que é o responsável pelos 600 milhões de perdas, não é mais ninguém, e nesta fase a empresa dá lucro, ou seja, o que a TAP precisa não é de capital próprio, a TAP precisa é de liquidez, e essa liquidez é o que os potenciais compradores estão a dizer que vão conseguir arranjar. E vão conseguir arranjar. Vendendo os A350 que estavam previstos. As opções de compra. As opções de compra que valem muito dinheiro. As opções de compra, os A320, e existem muitos outros ativos que ainda não se falaram, como por exemplo os slots que a TAP tem no aeroporto de Londres, que valem muito dinheiro e que podem ser utilizados inclusive como colateral para ir buscar liquidez, ou a securitização de receitas futuras que foi feita em 2006. O que é importante é isto. A TAP precisa de liquidez para se aguentar até recuperar o capital. Agora, claro que não pode é ter operações deficitárias todos os anos com uma manutenção em engenharia. E basta lembrar que os capitais próprios eram negativos em 2012 em 200 milhões e hoje são de 500 milhões. João Moutinho, pegando na sua deixa de há pouco, o que é que se pode fazer daqui para a frente para que esta seja uma outra TAP, uma TAP mais rica, chamemos-lhe assim, mais capitalizada e com uma maior expansão pelo mundo? O negócio da aviação é muito específico e não se confunde, enfim, com outros em que os movimentos financeiros podem ser, enfim, manipulados, etc. Nós aqui estamos perante um facto real que, por mais que nós manipulemos ou utilizemos ou possamos pôr no balanço para aqui ou para ali, a verdade é que quando a TAP precisa de dinheiro, os bancos não estão disponíveis para o emprestar. E, portanto, no momento em que a tesouraria já era um facto extremamente preocupante, nós tivemos que chegar a esta solução. E é uma solução, francamente, que acautela também as questões estratégicas, para além de uma injeção que vem trazer, ou pelo menos afastar temporariamente a questão da liquidez. Na verdade, é tão específica a questão da aviação que, por exemplo, não se pode trocar slots por liquidez. Os slots não são vendáveis. Mas eu não disse Os slots não são vendáveis, não é venda, nem é possível, a não ser dentro dos próprios grupos, dentro do próprio dono, transferir. Slots são coisas que a TAP nem sequer pode prescindir, porque o modelo da TAP é ir buscar passageiros a Londres nas alturas adequadas, nas horas adequadas do dia. E os grandfather rights que ainda hoje atribuem à TAP o direito de os utilizar, fez com que a TAP os mantivesse e mantenha como peça fundamental, e quem diz em Londres, diz em Paris, diz noutras capitais fundamentais, que fazem o feeding do hub de Lisboa, portanto, para depois levar os passageiros para os outros sites. O que a TAP tem que fazer é incrementar cada vez mais, e há um efeito colateral extraordinariamente interessante para Portugal, que muita gente, enfim, não sublinhará devidamente. O facto de a TAP ter este modelo e de ter que alimentar estas rotas internacionais, intercontinentais, permite, bom, o modelo é esse, é oferecer pares de origem e destino diferenciados. Pessoas que não têm a capacidade, ou não têm a possibilidade, não têm a disponibilidade de fazer voos diretos, estamos a falar de uma centena de cidades, de aeroportos, numa área de captação aqui da Europa, do Norte da África, irem para outra centena de destinos na América do Sul, na América Central, enfim, na América do Norte, eventualmente, em África, na África do Sul, propriamente. E, portanto, este é um modelo de oferta que a TAP de repente percebeu ter, porque isto não foi a TAP que se transformou substancialmente, mas um conjunto de circunstâncias que fez com que as zonas emergentes, macroeconomicamente emergentes, da América do Sul e da África, juntamente com a Europa, fizesse com que Lisboa fosse o ponto logisticamente, se quiser, mais interessante.
Ora bem, isto é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Naturalmente ela não é eterna. Há outras empresas que se posicionam, mais ou menos na mesma zona e que, portanto, têm a mesma área de captação. Não é? E, portanto, elas vão estar no terreno, a competitividade é isto. O que acontece, por exemplo, e isto é um ponto que deverá ser extremamente acautelado, que é o que está a ser pensado, ou deveria ser pensado também por este conjunto TAP Azul, de abrir o equivalente à TAP no Nordeste do Brasil. Deixe-me dizer que já há outro grupo a pensar nisto. E isto sim, isto é concorrência à TAP. A mesma coisa que nós fazemos aqui com o feeding em Lisboa e depois o de-feeding, enfim, e também, enfim, mas levar os passageiros todos para a América do Sul, para os outros destinos que temos no Brasil, enfim, na América Central vários, que vamos ter mais, todos eles bem-sucedidos, é a mesma coisa que vai acontecer a breve trecho, sejamos nós a fazê-lo ou não, no Nordeste do Brasil. Uma Lisboa, que vai ser escolhida entre Recife, Salvador, Natal, e que vai ter o feeding de toda aquela zona da América do Sul e vai fazer os seus braços de longo curso para as grandes capitais da Europa, para as capitais dos Estados Unidos, e vai oferecer um conjunto, e mais ou menos idêntico ao nosso, em número, de origens pares de destino e, portanto, vai ser naturalmente, e pelo menos entre as trunk-routes, uma concorrente extraordinária à TAP. Portanto, a questão do crescimento da TAP é este modelo, não haja dúvida. Há que ter condições operacionais para isso, e isso eu imagino que o grupo ganhador deva ter acautelado junto do Governo, nomeadamente na sua capacidade de intervir junto da Vinci, para termos um novo aeroporto na altura que ele for necessário. Mas não pode passar só por crescimento assim, neste modelo que existe aqui, até porque a área de captação esgotar-se-á não só com a concorrência, mas com a densificação que algumas linhas vão adquirindo e, portanto, proporcionando ligações diretas. Mas também completando, e aqui eu espero que a Azul, enfim, a TAP com a Azul tenham essa capacidade de se antecipar, nomeadamente a Latam, que está a pensar neste modelo e que será de uma grande concorrência. Mas a TAP, com o estatuto que tem, da empresa europeia, poderá muito facilmente ocupar um papel decisivo nesta montagem, deste hub lá, não só transferindo, uma forma de dizer, criando lá uma nova base de operações, como ela própria operar voos a partir de capitais europeias para lá, para o Nordeste, sem naturalmente passar aqui para Poderia Lisboa. dar outro estímulo também à própria manutenção Não, do Brasil? é fundamental, é fundamental. E, aliás, deixe-me dizer, há bocado comentávamos que os dois modelos, enfim, este seria... Os dois modelos eram extremamente interessantes para a TAP, as duas propostas. Eu temo, e eventualmente aqui irei um pouco ao encontro das preocupações do professor, temo que a decisão tenha sido muito catalisada por preocupações financeiras. Foi uma pena chegarmos a uma situação em que as questões estratégicas, mais até do que as económicas, tenham sido postas relativamente de lado face a uma solução financeira que tinha que ser encontrada, não é? E, portanto, mas isto para lhe dizer o quê? O outro projeto também era extremamente interessante e, dada a capilaridade que tem ali na América Central e na América do Sul e da forte interação que se poderia encontrar com a TAP. Portanto, não me parece que o outro projeto tenha sido só a e deixado em cima do palco só para fazer crescer, digamos, a pressão. E já continuamos a analisar este tema, antes disso, a altura para um curto intervalo. Continuem connosco.